Olá, muito boa noite a todos. Hoje, sexta-feira, 22 de janeiro, uma sexta-feira depois da redação do Enem 2020, que foi aí alvo de muitas polêmicas, continua sendo alvo de muitas polêmicas, porque se realiza em meio à segunda onda de casos da Covid-19. Para tratar especificamente sobre a importância do tema da redação do Enem, tenho o prazer de conversar hoje com a professora Simone Desani. A professora Simone Desani é graduada em Letras pelo Centro Universitário de Votuporanga, graduada também em Pedagogia pela Faculdade Paulista São José. É pós-graduada em Ética, Valores e Cidadania na Escola pela USP. Pós-graduada em Coordenação Pedagógica pela Universidade Católica de Dom Bosco. E atua como professora de língua portuguesa no SESI, aqui em Porto Ferreira, desde 2002 e também desde 2016 é professora no Centro Universitário Anhanguera. Muito boa noite, professora. Obrigado desde já por ter aceito o convite dessa entrevista. Gostaria que a senhora, então, pudesse fazer as suas considerações iniciais. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É maravilhoso estar aqui discutindo com todos a minha área de trabalho, né, onde a minha paixão, sangue corre, é que a língua portuguesa e literatura, em específico a paixão pela redação e com a moçada do Enem, né? E o convite para nós conversarmos sobre esse tema do Enem 2020, aplicado no início de 2021, é, assim, um momento de muita felicidade. Perfeito, professora. Vou aproveitar o comentário aqui do Adriano Zini, que está participando com a gente, que deseja aí abraços para a querida amiga, né, e falando que está com saudades, para avisar que se você está nos acompanhando, por favor, envie aí o seu comentário, a sua dúvida, a sua opinião. Vamos tratar de um assunto muito importante, muito pertinente, que impacta aí a vida de muitos jovens brasileiros, e se não é o seu caso, pode ser o caso do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, de um amigo, de um primo. Então é importante estar acompanhando. E, se possível, também compartilhe esse vídeo para que essas informações que a professora Simone vai trazer aqui para a gente possam aí chegar ao maior número de pessoas. Professora, vou fazer uma rápida contextualização para quem está nos acompanhando sobre o que está sendo o Enem 2020, que ocorre, né, ocorreu, aliás, no final de semana passada, dia 17 de janeiro, e no próximo domingo, a segunda prova, dia 24 de janeiro. O Enem 2020, como eu disse, ele ocorre no meio da ascensão de casos de Covid-19. Alguns chamam isso aí de segunda onda. Vale lembrar que ele já foi adiado. Geralmente é realizado em outubro, novembro, foi adiado agora para o dia, como eu disse, 17 e 24 de janeiro, mas antes havia sido feita uma enquete pelo próprio Ministério da Educação, pedindo sugestões para os estudantes qual data eles preferiam, né? E foi escolhida pelos estudantes a data de maio. Entretanto, isso foi ignorado e o Enem, portanto, se realiza agora, nesse momento, com uma série de pedidos frustrados para o seu novo adiamento. E já temos aí dados sobre um recorde de abstenções, passando de 51%. Como que a senhora avalia tudo isso? Bem, eu avalio assim. É uma trajetória de infelicidades. Tá? Ele estava previsto para o dia 1º e dia 8 de novembro. Quando houve a suspensão das aulas, tá? E o decreto do distanciamento social seguindo a Organização Mundial de Saúde, nós tivemos um movimento político e social pedindo um projeto de lei, né, para o governo, pedindo a mudança desses exames dos vestibulares. Esse movimento, ele foi um movimento
popular, foram os estudantes, os professores que pediram o adiamento das datas já no mês de março e abril, prevendo o prejuízo inicial das aulas EAD, porque realmente ninguém imaginava que esse período fosse tão distante, tá? O projeto, o Ministério Público aprovou, mas ele aprovou a partir de toda a pressão social, tá? Então, foi um movimento da sociedade para os políticos para ocorrer essa mudança. Houve a enquete, foi uma coisa assim, lastimável ver a diferença de votos, e a opção do jovem participante era para o mês de maio. E houve assim, ignorou-se e aplicou-se a opção que não foi escolhida, foi a opção que foi colocada em prática, né? Todo esse movimento de pedir as mudanças é para nós pensarmos só em alguns números. 32% dos jovens são 6 milhões de inscritos. Desses 6 milhões, 32% não possuem computador em casa. Então, fazendo uma conta, como eu sou de humanas, né, línguas, uma conta muito mal feita, é em torno de 1 milhão a 2 milhões de estudantes que não tinham acesso ao computador. Então, o primeiro prejuízo estava muito explícito a hora que nós observarmos somente uma porcentagem tão grande, tá? Então, a aplicação dele agora, ele traz, assim, uma série de prejuízos, tá? O número de alunos de abstenções de 51% é uma marca da revolta do aluno que não teve acesso, não conseguiu, do aluno que está o jovem que está consciente do perigo da questão de saúde. Então, o nosso Enem, ele é cercado de inúmeros pontos negativos. E eu acompanho o Enem, que eu sou uma jovenzinha, né? Desde a primeira edição dele, em 98, eu já dava aula, não gosto de falar isso, mas tudo bem. E ele foi crescendo, ganhando força, importância nacional, abrindo possibilidades, e parece que a versão 2020 veio com cadeados. Exato, professora. Vou até comentar que o Enem, então, nasceu no mesmo ano que eu, porque eu sou de 98 também. E falando em riscos, falando em desafios, a gente sabe que o Enem é o maior vestibular do país. Foram esse ano quase 6 milhões de estudantes que se deslocaram. Então, há aí um risco sanitário, mas além disso, há um outro problema, como a senhora já tocou, que é a questão da desigualdade da educação, que foi certamente acentuada pela pandemia e se refletiu esse ano, especialmente na preparação dos alunos, dos candidatos, né? É possível, então, considerando isso, afirmar que esse teria sido, talvez, o Enem mais desigual dos últimos anos? Eu vou afirmar que com toda certeza, e vou elencar alguns itens. Vamos observar assim, eu disse, primeira questão, 32% dos jovens não têm computador em casa. Depois nós vamos pensar o seguinte, pensando em Brasil, um país quase continente, 80% dos estudantes pertencem à rede pública, municipal, estadual ou federal. Então, 80%, a grande maioria, está na rede pública, e a rede pública enfrentou a pandemia com diferenças de estados, recursos estaduais, diferença de município, programas e recursos municipais, tá? E logística para oferecer aos alunos o mínimo que foi possível oferecer, não o mínimo necessário para o estudante. Existe aí uma distância tremenda entre o mínimo necessário e o mínimo que lhe foi oferecido, certo? Nós precisamos analisar a quantidade de estudantes que ficaram nas suas casas em situações de risco, nas suas casas sem recursos de tecnologia, nas suas residências, ou recebiam o material impresso, mas o material impresso não substitui a presença humana. A tradução, a mediação do professor. A educação é um movimento vivo. Ele não é morto, ele não é frio. A educação é humana. Ela é do momento do nascimento à morte que estamos sendo educados. E aí a criança, por vezes, o jovem recebeu material impresso, recebeu livro, mas sozinho.
Alguns tiveram acesso aos programas de televisão, às plataformas que os governos e prefeitos ofereceram, mas muitos não. Então, o Enem nasceu para abrir as portas das universidades públicas, gratuitas, para a população e, nesse momento, da saúde. De distanciamento, de escolas fechadas e com inúmeros fatores que prejudicaram essas crianças, o Enem aconteceu. Então, ele foi desigual? Nós não podemos comparar os recursos que as escolas privadas e o aluno da escola privada tem com 80% dos educadores, dos estudantes brasileiros. Os recursos, eu não estou dizendo que é ruim, eu estou falando questão de recurso, de estrutura, são diferentes. E aí não chegou o mínimo que era necessário. Então, foi desigual. Foi desumano pensar novamente, no dia da aplicação, 6 milhões de estudantes e todas as pessoas que trabalharam nas unidades, aplicadores, transporte, segurança, pessoa da limpeza, pessoa que vai levar esse jovem e buscar. Então, não foram 6 milhões de pessoas que iriam se deslocar no mesmo dia, no mesmo horário. Se nós olharmos o total, não do somente... ponto de vista da logística, né, foi um número muito maior do que isso. Sim, e o risco. Pois é, professora, eu vou só pedir licença para dar a apresentação a alguns comentários aqui. Helenice participando, minha tia, parabéns, professora Simone e Felipe. Tá aí o comentário, então, da Helenice. Renatinho, muito show, professora Simone Desânio, orgulho de trabalhar com você. Tá aí a participação, então, do Renatinho. Vânia Miranda, saudades, professora Simone. E a participação também da professora Thelma De Luca. Então, muitos professores participando com a gente aí na discussão de um tema importante, diretamente ligado à área da educação. Feito essa contextualização, Simone, queria avançar um pouco agora para falar da sua área, a sua área de carinho, de estima, que é a questão da redação. A redação do Enem possui um dos maiores pesos na prova, mas também tem um peso muito grande na sociedade, nos impactos, nas discussões que ela pode levantar. Então, de que maneira essas discussões podem colaborar com a nossa sociedade, diria, com a evolução da nossa sociedade? Eu olho para a redação do Enem como uma ferramenta brilhante na formação do jovem. Porque nós podemos começar a trabalhar, devemos começar a trabalhar com a nossa criança, olha, eu chamo todos de criança, tá? Desde lá do ensino fundamental, 2, 6º, 7º ano, a questão da argumentação, em observar o que acontece ao seu redor, na sociedade, e ela emitir a sua opinião própria, como argumentar de forma coerente. No ensino médio, se nós pensarmos em duas vertentes dele, formar o jovem para o mercado de trabalho, eu preciso que esse jovem olhe para o mundo ao qual ele está inserido, não de uma forma única, mas com um leque de opções, de uma forma crítica. Se eu pensar em prepará-lo para o vestibular, para depois de formado, ir para o mercado de trabalho, eu olho para a redação do Enem. Então, ela é um elemento formador de personalidade, de argumentação. E nos últimos anos, o professor tem que estar trabalhando atualidades, escrita, olhar crítico, limpar as fake news, se isso é possível, né? Tá? E como escrever e como ler o mundo à sua volta. Então, a redação do Enem, ela se transforma em algo muito rico, porque ela contribui para a formação do cidadão, para ele olhar para as temáticas, que todos os anos são temáticas muito importantes, e para que ele faça uma reflexão e se posicione. E o Enem tem uma pegada muito legal, perdão a pegada, né? Como eu falo com os meninos nas aulas. Da conclusão, pedir uma proposta de intervenção. Então, eu levo o meu cidadão a se posicionar sobre o assunto, expressar os seus argumentos, qual é a sua opinião, e aí ele vai fazer uma proposta de intervenção, buscar uma solução. Então, o Enem, a redação do Enem tem que ser vista como
um texto que vale 50% da prova para uma vaga nas universidades públicas, fundamental. Mas se eu olhar como um todo, como todo jovem que está na cadeira da escola pública e privada, ela é um elemento formador de um cidadão crítico e participativo. Então, ela compõe a formação desse cidadão, não somente olhando para os vestibulares, porque o importante é formar um cidadão e aí ele vai desenvolver a carreira, a profissão, o que lhe for de agrado. Perfeito, professora. E isso que é interessante, né? A maioria das redações de outros vestibulares não necessariamente obriga que o candidato se posicione, que apresente uma solução, mas a redação do Enem, sim. Então, se nós formos pensar também, são 6 milhões de cabecinhas, cada uma com uma origem, um pensamento diferente, se posicionando sobre uma determinada temática, geralmente uma problemática a ser resolvida. Então, isso é muito interessante também, como a senhora comentou. Mais algumas participações aqui. Elisete Maganin, perdão se eu falei errado, está participando. Grande pessoa e professora. Também temos a participação da Vânia, né, como eu já disse. Essa professora é nota 100. Participação do Matheus Gomes. Eu vou mandar um abraço para o Matheus também. Um abraço para a Vitória, que está participando também. Vânia Miranda e, novamente, aqui a Elisete. Legal. Então, se você está nos acompanhando, tem dúvidas, mande aí a sua dúvida. Se quer fazer algum comentário, fique à vontade também. Participação hoje da professora Simone Desani, para estar falando justamente da importância da redação do Enem 2020. Professora, adentrando ainda mais nessa área aí, como que a senhora recebeu o tema deste ano, que vale lembrar, é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira e que tipo de discussão esse tema pode levantar? Na sua opinião, o tema manteve a linha, o estilo, né, o perfil das redações do Enem dos últimos anos? Como nós sempre comentamos, né? Acho que o único tema que surpreendeu a grande maioria foi o do ano anterior, falando sobre cultura e dando ênfase ao cinema. O deste ano, se nós pensarmos em dados, né, de 2015 a 2018, esse sim, eu tenho os dados de 15 a 18, eu não tenho os mais recentes. Aumentaram registros, as consultas pelo SUS, então as pessoas que buscaram atendimento pelo Sistema Único de Saúde, esse número aumentou em 52%. E nós estamos falando de um aumento entre 2015 e 2018, antes do ano passado, que todos nós, psicologicamente, sofremos um impacto em níveis, modelos diferentes. O tema veio dentro das discussões esperado da área da saúde? Sim. É um tema fundamental, porque a chave estava na palavra estigma, né? Que era para olhar para aquele tema e olhar o quanto a doença mental sofre uma lista de preconceitos, são taxados, ela é ignorada, e o leque que esse tema abriu era imenso. Então, eu vou fazer assim, algumas citações. Eu posso dizer que nós poderíamos olhar para o ano passado, que nós tivemos uma questão política aí, de a justiça precisou entrar com liminares, porque nós tínhamos um plano, um documento, uma política nacional da educação especial, e o governo fez um documento que estava tirando alguns ganhos, alguns direitos deste público específico, e houve uma liminar para manter esses direitos. Dá licença. Opa. Voltou a falar, né? Estava de férias. Isso daí é costume de professor mesmo. Manter a meu instrumento de trabalho, né? Com certeza. Nós poderíamos olhar para ouvir também comentários, rumores de o próprio SUS ter uma área da saúde mental que ia perder programas, e programas dentro do SUS que são oferecidos a pessoas com deficiência mental, com problemas, iam perder direitos. Os jovens, nós tivemos o filme O Coringa,
dava para trazer como argumentação, olhar todo o preconceito que, por exemplo, vamos olhar para um aspecto, a questão da depressão. Ela é vista por algumas pessoas como isso não é doença. Algumas pessoas não são apropriadas de conhecimentos específicos e julgam as pessoas como preguiçosos, como incapazes, mas não olhar com olhar de inclusão, olhar que todos somos diferentes. Então, esse tema abriu um leque para o aluno tratar do mercado de trabalho, que ele pode pressionar e levar a. Ele poderia relacionar com o momento agora das escolas fechadas e os jovens, o angustiado dentro de casa, de problemas de saúde congênitos, tá? Poderia levar à discussão do aceitar e não ser aceito dentro da sociedade. Então, ele trouxe muitos argumentos. Então, os jovens que tiveram acesso a leituras, às informações, que eu não vou mudar de opinião, que a grande problema foi o acesso. Tiveram acesso a discussões, a plataformas, a leituras, tinham argumentos. Os demais, a gente vai ficar com esse peso no coração e com essa dívida eterna com eles. Foi um tema muito próximo de todos. Nós não podemos dizer que era um tema que não envolvia o jovem candidato. Todos já leram, já vivenciaram, já ouviram algo sobre, né? Então, não foi um tema que eu diria que veio para quebrar os participantes. Então, na questão da temática, eu vou defender o Enem. Foi um tema que possibilitou a escrita de todos. Agora, a qualidade e a argumentação, eu volto na questão do acesso. Legal, professora. E tem um ponto importante, que é uma linha tênue entre apresentar e ser criativo, que é importante também na redação, mas tomar cuidado para não fugir do tema, porque isso pode, inclusive, zerar a prova. Então, assim, como você... Aliás, desculpa, a pergunta não é essa aqui. Na sua opinião, quais conteúdos poderiam ser abordados pelo candidato na redação? O que você acha aí, sem restringir, porque é difícil também, mas quais conteúdos poderiam aí ser facilmente abordados? A senhora já até comentou alguns, né? E vou perguntar mais, aprofundando nisso, se o tema pode se relacionar com a questão da saúde mental, muito discutida por conta da pandemia. Então, a senhora também já comentou um pouco sobre isso, mas aprofundando, né? Pode fazer essa relação? Ou isso configuraria uma fuga de tema, por exemplo? A fuga do tema teria que realmente ele falar sobre pandemia, sobre vírus, sobre vacina, ele estaria uma fuga total. Se ele falasse sobre temas próximos, ele estaria tangenciando. Ele toca na temática e depois ele se distancia, tá? O tema saúde mental aqui, ele é adequado dentro da redação, desde que o foco fosse dado à palavra estigma, aos prejuízos, preconceitos, às marcas, tá? Como as pessoas pré-julgam, tá? As pessoas com essa característica específica. Você me disse assim, quais as funções poderíamos colocar ali? Dá para brincar com Machado de Assis, daria para trazer Machado de Assis com alienista, dava para fazer uma linha histórica desde assim de como a sociedade, desde a mais antiga, tratava as crianças dos portadores, depois as histórias horríveis dos hospitais psiquiátricos, dos manicômios, como as pessoas eram excluídas e maltratadas, os tratamentos de saúde, tratamento de choque, tá? E vir até ao mercado de trabalho hoje, tá? O mercado de trabalho hoje, ele oferece vagas, nós precisamos de lei para isso, e nesse processo de seleção das pessoas serem contratadas, há critérios, às vezes, não muito humanos, e quando você fica doente durante o trabalho,
Então, a questão das licenças, os afastamentos e o tratamento. E as palavras pejorativas usadas relacionando a tipo de medicamento, ao seu tipo de transtorno. Então, o leque dava para amarrar com sociologia, com história, com literatura. E é importante, né, essa integração, essa interdisciplinaridade dos assuntos. Isso mostra também um texto mais sofisticado, que sabe dialogar. Isso, quando o examinador olha para uma prova e consegue fazer essas conexões, tem aí um olhar diferente. A senhora concorda? Sim, é um dos critérios, né? Acho que já nós vamos falar sobre os critérios de correção. Então, tem um deles que avalia a argumentação, a construção do texto. Então, para nós, a tão sonhada redação nota 1000, né? Então, ela é atingida a partir que o aluno consegue deixar claro que ele conhece o tema, mas que ele escreveu a partir da vivência de mundo e vivência escolar. Por isso que nós falamos muito para o jovem a importância de estar antenado com jornais, olha, todos os sites, podcast, agora tem um pessoal maravilhoso aí, que é construir a argumentação fora do muro da escola. Porque o professor, dentro da escola, ele vem com conhecimento acadêmico. E fora do muro da escola, como que esse conhecimento acadêmico, ele acontece na vida real. Então, quanto maior, eu digo, o entrelace, a construção, a costura entre conhecimento acadêmico e seu conhecimento de mundo em relação àquela temática, sua pontuação é lá nas alturas. Perfeito. Teoria e prática aliadas. Participação da Saleide aqui, do Matheus, da Manuela Moreto, que comenta exatamente quanto tempo esse assunto está sendo ignorado e talvez até visto como tabu. E com essa oportunidade fizeram os jovens pensarem e talvez terem olhar além da cena. Tá aí, então, a participação da Manuela, e é exatamente isso. Exatamente, Manuela. A ideia da redação é chamar atenção para causas e temas pertinentes. Fazendo uma breve retrospectiva, em 2019 nós tivemos o tema da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Em 2018, da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Antes disso, da educação dos surdos. Então, quer dizer, são temas que quase sempre falam também de inclusão. A gente pode até fazer essa sugestão, né? Então, é importante, são temas aí, como a senhora comentou, relevantes, que merecem aí destaque na sociedade, né? Precisa ser pautado por discussões na sociedade. Então, se você está acompanhando essa live conosco e ficou com alguma dúvida ou quer mandar o seu comentário, por favor, fique à vontade aí para estar mandando o seu comentário, a sua dúvida ou a sua opinião. Como a professora adiantou, a próxima pergunta é exatamente isso: os critérios avaliativos da redação do Enem. Quais os critérios para a tão temida correção da prova, e também se há uma expectativa de quando esse resultado deve ser divulgado? Felipe, se me perdoa, eu vou fazer um passo atrás. Eu vou comentar rapidamente do que faz um aluno zerar no Enem. E aí a gente passa para correção. Perfeito. O Enem é a única, de todos os vestibulares, é a única redação que ela tem critérios para zerar específicos e que às vezes vocês ouvintes aí vão falar assim, nossa, mas foi necessário escrever isso? Sim, porque ela é a maior prova nacional. Então, o público é muito diversificado, então os critérios precisam ser, às vezes, um pouquinho mais detalhados. Então, a primeira forma de zerar é fugir totalmente do tema. Então, se nós estávamos falando sobre a saúde mental, a pessoa falar sobre pandemia, sobre vírus, ela ficou no campo da saúde, mas ela fugiu total. Interessante é que a solicitação gênero é um texto dissertativo argumentativo. Ele possui uma estrutura própria e você tem que expressar a sua opinião. Então, quem narrou uma história, ou escreveu um texto poético, ou qualquer outra forma de texto que não seja do gênero específico, zera. Aí tem um critério interessante.
As outras redações, outros vestibulares, o aluno tem que escrever no mínimo 14 ou 15 linhas. O Enem pede no mínimo 7. Então, se o jovem escrever 6 linhas, ele vai zerar. Mas se ele escrever 7, 8, a redação dele já será corrigida, tá? Se ele tiver cópia, se ele buscar os textos de apoio e copiar, ou, como nós ouvimos em versões anteriores, muitas mentiras. Escrevi uma receita de miojo no meio da redação do Enem e pontuei não sei quanto. Escrevi o hino do meu time do coração. Isso não acontece. A redação agora ela fica digitalizada. Você tem acesso ao seu texto. E se você colocar trechos de outros, seu texto é zerado. Desenhos, palavras impróprias, gráficos, tá? E uma coisa muito interessante, que passa desapercebido por alguns. Se você tem o hábito de ficar escrevendo na folha o seu nome, às vezes as pessoas estão pensando e rabiscam flores, corações e alguns o próprio nome. Se você colocar na folha qualquer palavra, símbolo que sirva para identificar a pessoa, seu texto poderia valer 1000, porque ele acabou de valer 0, porque na folha de correção eu não posso ter absolutamente nenhum elemento que identifique o estudante. Isso é uma forma de segurança para que nenhum corretor ou benefício ou qualquer forma de corrupção, tá? Me perdoe, mas eu gostaria de fazer... Ou a ilegível, né? Porque existem letrinhas, letrões, ali algumas coisas são os textos ilegíveis. Então, essas características específicas para a prova do Enem levam ao jovem a zerar, tá? Agora, correção. Você foi lá, se preparou, leu, fez o rascunho, reescreveu, suou, chamou a mãe, né? Ai, minha mãe, tudo bem? E aí, seu texto está pronto. O texto é corrigido em 5 competências, certo? Essas competências são atribuídas a ela nível 1, 2, 3 e 4, ok? A competência número 1, eu como professora de língua portuguesa adoro ler a palavra, assim, domínio da língua portuguesa. Felipe, eles são muito criteriosos porque ele usa a palavra domínio. Então, a competência número 1, ela vai corrigir a sua parte escrita. Então, desde ortografia, acentuação, concordância, pontuação, tá? A escrita, como você domina a língua. Não necessariamente decore regras de gramática, mas que você aplique. Agora há pouquinho falamos entre teoria e prática, então como você coloca em prática o que você aprendeu. Essa é a competência número 1. A competência número 2, ele vai exatamente na interpretação do texto, que é a proposta. Como é que você compreendeu aquela proposta e como é que você amarrou as áreas de conhecimento, qual foi a citação, se você trouxe uma série, uma música, um livro, um pensador, um fato histórico, uma notícia de, sabe, uma questão da saúde, um documento. Então, a competência número 2 é, você compreendeu a proposta? E como é que você amarrou os conceitos? A competência número 3, ela vem da parte escrita novamente. Quais foram os dados que você selecionou? Como você organizou? Quando eu estudava lá no milênio passado, a gente ouvia assim, começo, o meio e o fim. Como é que você amarrou os seus argumentos? Então, a competência número 3 é como você selecionou e como você organizou esses argumentos para provar o seu ponto de vista, tá? A competência número 4, ela é bem específica da língua portuguesa, que ela vai falar em os conectivos que você usou, são as conjunções, as palavrinhas mágicas, como você comparou, como você citou. Então, a gente vai falar que são os elementos de argumentação, os elementos linguísticos. E a competência número 5 é a proposta de intervenção, que somente o Enem propõe, porque ele busca, nesse jovem candidato, nesse estudante, a capacidade de... Há uma questão social que é um problema. Como você vê esse problema? E aí ele diz assim, e aí? Me faça sugestões. Qual é a intervenção? Qual seria a proposta de intervenção? E essa proposta ela deve ser escrita assim, quem
o que e como, quem deve fazer, o que fazer e como. E eu chamo muita atenção dos alunos para nós abrirmos a janelinha aí e não comentarmos somente que é dever do governo resolver o problema. Porque nós temos uma democracia, o governo é eleito por nós e nos representa. Então, nós somos parte integrante da solução dos problemas. O governo com a sua parcela, mas a sociedade com a sua responsabilidade e a sua parcela. Tá? Então, as competências são essas: domínio da língua, compreensão da proposta e organização, quais os conhecimentos de mundo ex-acadêmicos você trouxe, tá? Como você selecionou, organizou e defendeu o seu ponto de vista, quais são os seus mecanismos linguísticos, que aí é o brilho da língua portuguesa, e a sua mente brilhante, como você solucionaria esse problema? Qual a sua proposta de intervenção? Acho interessante que o quinto critério, como você comentou, é dedicado exclusivamente à solução que é apresentada, né, a proposta de intervenção, para destacar justamente a importância que o Enem dá a essa criatividade, porque como a senhora disse, e eu me lembro muito bem de ter prestado o Enem, não faz tanto tempo assim, claro que quando você fala de solução, a alternativa o governo deve, ou as campanhas publicitárias, é algo muito simples e fácil, né? Porque sempre você também tem a criatividade naquele momento de estar pensando em algo, ainda mais sendo um tema pego de surpresa. Imagina um estudante que está lá, às vezes alguns começam com a redação, outros não, e deixam ela mais para o final. Eu sempre começava com a redação primeiro, né? Para já fazer e usar a criatividade quase toda ali. Mas é interessante isso, né? O destaque que a prova dá exclusivamente para a solução que é apresentada. É um dos critérios avaliativos. Então, é interessante isso também, e é algo a se atentar quando a pessoa está estudando, né? Entender o tema, saber sobre temas, mas também aí já está conhecendo mecanismos de soluções para determinadas problemáticas aí. Participação da Ana Laura Alves, talvez tenha sido aluna aí da senhora, e participação também do Luiz Fernando, que está aqui conosco nesta noite de sexta-feira. Professora, a senhora comentou muito bem sobre os critérios avaliativos, os critérios de correção. Há uma previsão para quando o resultado da prova sai, porque a gente fica ainda nessa incerteza por conta da pandemia. E já vou emendar nessa questão a questão, aliás, das siglas importantes que surgem na vida do estudante depois da realização da prova. Então, a partir da realização do exame, 3 siglas importantes ganham destaque na vida do estudante, que é o SISU, o ProUni e o FIES. Então, muitas vezes, nós acabamos se confundindo com esses termos, né? Então, para que fique claro, o pessoal que está aí nos acompanhando, que muitas vezes não está imergido nesse universo pré-vestibular, mas para entender a importância disso, né? De forma resumida, qual a função e a importância de cada uma dessas 3 siglas. Então, vamos lá. Previsão. Eu vou dizer assim, agora você me pegou, que a data exata a qual o INEP vai divulgar as datas já está previsto para final de março, começo de abril. Por quê? Assim que houver a divulgação da correção das redações e a pontuação da prova, porque a prova também tem um outro caráter diferente, né? Um jovem acerta no total 70 questões, o outro jovem também 70 questões, as notas são diferentes, porque tem um critério de correção, as questões têm um peso diferente, certo? Então, não é número de acertos que vai chegar na média final, e sim quais questões esse jovem acertou. Porque assim que o INEP divulgar estas notas, nós vamos ter a primeira sigla, que é a que mora no meu coração, não desfazendo as outras, que é o SISU. SISU, que nós vemos na televisão as propagandas e muitos jovens não sabem. O SISU é uma plataforma
representa um programa do governo, onde lá estão disponíveis todas as vagas Brasil nas universidades federais, certo? Tem uma questão da nota do Enem ser usada em outras universidades, mas guarda essa informação, vou falar em SISU. Então, naquela plataforma estarão disponíveis todas as universidades, os cursos, o número de vaga por curso. Então, o estudante do Brasil todo, ele escolhe. Ele recebe a média, a nota dele do Enem, ele entra no site do SISU, ele preenche um cadastro, e aí ele começa. Onde eu quero estudar? Certo? Eu quero estudar... O jovem de Porto Ferreira, ele é privilegiado, porque ele está cercado de muitas possibilidades. Então, eu vou usar São Carlos como exemplo, tá? Eu quero estudar na Federal de São Carlos. Qual o curso? Então, o curso que ele deseja, quais universidades oferecem? Depois das universidades, vão dizer o mínimo, qual seria a sua média, o mínimo para você se inscrever. E o SISU, ele não é estático, você não faz inscrição e morre, ele é dinâmico. Então, na segunda-feira, por exemplo, ele abre, eu pego a minha média X, 634,2, verifico que meu curso aqui na Federal de São Carlos é interessante, faço a minha inscrição. Eu devo acompanhar essa inscrição, porque os estudantes do Brasil todo, na terça-feira, podem entrar as pessoas na quarta, na quinta, e podem entrar jovens com a nota maior que a minha. Certo? E até o último dia da plataforma, que geralmente são só 5 dias que ela fica aberta, eu posso mudar a minha opção. Então, de repente, a minha nota, eu achei que ela seria muito baixa e eu coloco numa universidade mais distante, porque jovem tem muito essa crise de autoconfiança, eles acham que eles não conseguem nada, que eles não sabem nada, tá? E durante a semana ele vai acompanhando e entra onde ele gostaria, no primeiro sonho dele. Ele vai verificar, não, que a nota é possível. Então muda e traz. Você nunca deve desistir do seu sonho, tá? Nunca é deixar para fazer a inscrição na sexta-feira, 11 horas da noite, o sistema trava, tá bom? Não é entrar... Fica a dica, trava. Também o sistema abre meia-noite, não é 00:03, você não precisa começar a falar para sua mãe que o sistema não está abrindo, porque a hora que abre ele também trava. Então é um jogo de uma semana de paciência e é uma estratégia. Você precisa ter claro sua primeira opção, sua segunda opção, os locais onde esses cursos são oferecidos, a viabilidade de você ir estudar nesse local, ir acompanhando a escalada da pontuação. E que este ano, com 51% de alunos que não fizeram o primeiro dia de prova, e aí eu vou ser terrorista, né? Domingo agora, a possibilidade, o número vai ser maior, porque há jovens que não fizeram a redação, que não conseguiram. Esses jovens costumam não comparecer no segundo dia. Então, historicamente, o segundo dia tem uma evasão maior do que o primeiro, né? Tá, mas nunca nada visto como um domingo passado. O que aconteceu? Foi uma resposta, eu vou dizer assim. Foi um número para dizer, observe, nossa opção era outro, não era o momento, e tudo bem, eu não vou entrar nessa discussão política. Voltando para o SISU. O SISU, a nota do Enem, eu vou um pouquinho para mais uma sigla. Por exemplo, dentro da Universidade Federal de São Carlos, existem os institutos federais que oferecem cursos tecnólogos dentro de muitas universidades federais. E a sua nota do Enem, a média, você também usa nesses cursos que são de excelente qualidade, qualificação profissional, são cursos diferentes que oferecem um trabalhador para áreas específicas do mercado de trabalho. Por exemplo, aqui tem mecânica de aviação. Esse é só um dos exemplos, tá? Que as pessoas não sabem e tá próximo da gente, 50 quilômetros, tá? Então, o SISU, você usa a sua média, mas atenção, não é você fazer inscrição na terça-feira, fechar o SISU e não voltar. Ele é o caminho para você estudar nas universidades
públicas, federais, sem pagar mensalidade, está dentro dos grandes centros de pesquisa, porque as grandes pesquisas acontecem nas federais, tá? As particulares têm um trabalho muito importante, não desmerecendo, certo? Mas nós estamos falando para o público hoje sobre essa fatia da educação, que é a educação pública, tá? As melhores notas estão para as universidades públicas, quando avaliadas, tá? E o jovem da rede pública, 80% dos nossos jovens, eles têm que buscar essas vagas, tá? Ou fazer o ensino superior ou tecnólogo com melhor qualidade, sem investimento, porque nós já investimos em impostos, tá? E as portas que as universidades abrem para pesquisa, para extensão, para expansão, para tudo, são fábricas de grandes mentes. Com certeza. De forma resumida, professor, eu vou pedir para você falar agora um pouquinho do ProUni e do FIES. Agora eu vou falar mais rapidinho, porque o SISU é o grande coração. É o maior de todos, né? É o sistema unificado, como o próprio nome diz, né? O ProUni atende ao jovem que não, por N motivos, ele não pode, não consegue, tem algum não para ir para as federais. E ele pretende estudar nas universidades particulares. O ProUni, ele atende ao aluno da escola pública, o aluno da escola particular somente se ele fez os 3 anos enquanto bolsista, senão ele não atende, e ele oferece bolsas de 50% ou 100% nas universidades particulares cadastradas. No curso X, as universidades destinam um número de bolsas, de vagas, e ele oferece X para 100% e tem uma lista de critérios, que é só entrar na página do ProUni, que está listadinho bem claro, tá? Desde escola pública, renda familiar, tarará, e o estudante consegue bolsa de 50% para o curso todo, ou de 100%. Então, é o outro pulo do gato, que um desconto de 100% ele é viável, mas é a sua nota do Enem. Tem que ir bem na prova. O FIES, as pessoas ficam... Alguns amigos meus olham para mim assim, não acredito que você falou isso. Falo, o FIES é um financiamento. Então, ele tem que ser a sua última possibilidade, certo? Primeiro o SISU, lutar pelo ProUni, pelas bolsas. Agora, devido ao seu curso, motivo X, não foi possível, o FIES é um financiamento. Há critérios para você financiar 50% ou financiar o curso todo. Mas é importante lembrar que quando você termina, você vai parcelar isso junto ao banco e você vai pagar. É um financiamento, você não paga agora, você paga depois que você está trabalhando. É uma boa saída, dependendo do seu momento? Sim, mas ela tem que ser a última. Tomar cuidado na hora de fazer esse financiamento, né? Ler o contrato, e se você tiver dúvida, pedir ajuda para alguém, um professor de língua portuguesa, um matemático, um contador, um administrador, porque o contrato precisa ser lido com muita atenção, ele não pode ser só assinado, para você entender todos os itens, se você precisar cancelar, se você não precisar, se você não terminar, porque a vida é uma inconstante. Né? Ela é hoje X, amanhã 2X, e aí? Então, o FIES, ele é uma ferramenta interessante? Sim, mas ela deve ser igual bebida, aprecie com moderação. Perfeito, professora, muito obrigado aí pelas suas considerações sobre um tema que é importante também, é um subtema dentro da proposta originária dessa live, que era a redação, mas que é o futuro agora, é o próximo passo, depois do Enem, é discutir essa questão aí. Vou apresentar algumas datas que eu puxei hoje do Ministério da Educação. O SISU está previsto para acontecer em abril. ProUni FIES, segundo o Ministério, haverá 3 edições neste ano. Uma está acontecendo agora, outra prevista para abril e uma no segundo semestre. O FIES ocorre entre os dias 26 e 29 de janeiro, agora já, usando a nota do Enem a partir de 2010. Então, quem fez o Enem agora, esse não está valendo porque ainda não foi divulgada a nota. Então, quem fez o Enem ano passado, 2019 ou 2010 em diante, pode estar se inscrevendo no FIES
entre os dias 26 e 29 de janeiro. Professora, passamos aí de 45 minutos de entrevista, quase chegando às 9 horas. Queria aí, desde já, te agradecer mais uma vez por todos os comentários extremamente claros, lúcidos, coerentes, pelo seu posicionamento e também pela sua proposta de intervenção em todos esses assuntos, que foi nota 1000, com certeza, para a gente, né? O último comentário, que é do Luiz Fernando: tive o prazer de ser aluno da professora Simone e posso dizer com certeza que aprendi com clareza as técnicas de redação com ela. Tá aí, então, parabéns pela live, o comentário do Luiz Fernando, e a participação, mais uma vez, da Márcia Fernanda. Professora, gostaria, então, que a senhora pudesse fazer as suas considerações finais dessa entrevista. Primeiro, eu quero falar com um jovem estudante que fez a prova semana passada. Volte no domingo, encare a área de exatas com muita coragem. Como eu sou de humanas, eu posso dizer isso, né? Linguagens. Tenham sucesso. Façam a próxima edição de 21, caso por algum motivo, tá? Você não foi tão bem quanto. Use os programas do governo. Há muita coisa maravilhosa. Há muito direito que o jovem pode lutar. Lutar não, buscar. Buscar e lhe garantir que o seu direito seja aplicado, tá? Agradeço a cada comentário. Do fundo do meu coração, eu amo dar aula, faço isso há décadas, faço com coração, amo cada aluno, a família, o envolvimento afetivo depois. Felipe, o seu convite foi uma honra, um prazer, foi um momento hoje, assim, de muita felicidade que você me promoveu. E a todos, como sempre eu digo, estou à disposição, me chame, estou lá. Demoro para responder às vezes, mas eu respondo. Perfeito, professora. Nós que agradecemos a aula que a senhora deu para a gente nessa noite aí. Comentário da Olivia Formoso chegando aqui no final. Professora Simone é top. Tá aí, então, o comentário da Olivia. Muito obrigado mais uma vez, Simone. Foi um prazer conversar com você nesta noite de sexta-feira. Muito obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam fielmente nessa noite, enviando aí os seus comentários, as suas opiniões. Isso é muito importante, esse entrosamento, né? Vale lembrar, então, para quem for prestar a prova no domingo, é importante levar documento original com foto, também caneta preta com tubo transparente e máscara. Então, 3 dicas importantes para não esquecer no domingo. Já vou divulgar aqui para quem está nos assistindo a próxima entrevista, que acontece na terça-feira, dia 26, às 20 horas, que é com o Dr. Léo Bart, para falar sobre o segundo, né, os 2 principais assuntos do momento é o Enem e talvez aí principalmente a vacinação. Então, na terça-feira, para falar sobre isso, a presença do Dr. Léo Bart, às 20 horas. Muito obrigado pela audiência de todos. Obrigado, professor. Excelente final de semana para todos. Até mais. Até mais. Eu agradeço.